Bem, foram 7,61% que o Grupo Carrinho firmou com o BFA e rejeitou categoricamente a conexão ou financiamento à Unitel. Bem, o Grupo Carrinho consolida sua presença no setor financeiro angolano com movimentos estratégicos bem definidos, após garantir uma participação qualificada de 7,61% no Banco de Fomento Angola. O conglomerado procedeu a alterações imediatas na administração da instituição, nomeadamente na substituição da administradora financeira. Simultaneamente, o Grupo Carrinho rejeita categoricamente intenções de investimento na Unitel, afirmando que uma tal operação não apresentaria viabilidade econômica. Estas decisões revelam uma estratégia concentrada exclusivamente no setor financeiro, desprezando expandir-se para as telecomunicações, apesar da relação cruzada entre ambas as empresas. Bem, o portal é de Batadia TV, eu sou JHM, sejam todos bem-vindos e, antes de tudo, vamos à publicidade. Tenho certeza que um desses serviços o vai interessar. Está na diáspora e precisa de apoio jurídico? A Glória e Leonídio Limitada é especialista em consultoria para vistos, IRS, recibos verdes e abertura de negócios. Contacte já. WhatsApp Angola, mais 244 922 119 704. Ou Londres, mais 44 7594 397 584. Muito bem, Glória e Leonildo, entre em contato se um dos serviços o interessou. Agora, caso queiras fazer transferência, né, o senhor tem euros aí na Europa e quer fazer chegar os kwanzas em Angola, através de 921 37 31, vai entrar em contato e vamos tratar desta questão, ok? Este contacto é para o WhatsApp também, 921 3731 00, vai entrar em contato e o Debata GTV vai falar como serão feitos estes movimentos. Bem, um movimento estratégico no tabuleiro financeiro angolano marca a presença com a entrada do Grupo Carrinho, não é, na estrutura acionista do Banco Fomento Angola, a operação concretizada através da sua divisão financeira Congolion, não é, representou na aquisição de 7,61% do capital social da instituição, uma percentagem que oferece ao novo acionista direitos consagrados na legislação das sociedades anônimas. Com este investimento, o Grupo Carrinho obtém assento na Assembleia Geral e poder de voto equivalente à sua participação, transformando-se num ator significativo nas deliberações estratégicas do banco. A trajetória que conduziu a este desfecho revela-se particularmente interessante quando observamos o contexto em que se insere. Tratou-se de uma segunda tentativa do Grupo Carrinho para assumir presença acionista num banco de maior escala. Inicialmente, a estratégia tinha como alvo uma aquisição direta junto do Banco Português de Investimento, entidade que mantinha uma posição de referência no capital social do BFA. Contudo, essa via mostrou-se inviável. Foi então que o Grupo Carrinho recorreu ao processo de privatização realizado através da Bolsa de Valores em setembro do ano anterior, mecanismo que permitiu a execução desta posição qualificada sem necessidade de negociações bilaterais diretas. A significância desta entrada no capital do Banco de Fomento Angola transcende a simples dimensão financeira de uma compra de ações. Representa, sobretudo, uma demonstração de confiança na instituição e de ambições de influência nas suas decisões futuras. Mais ainda, ela coloca em perspectiva a dinâmica de consolidação do setor financeiro angolano, onde grupos de capital doméstico procuram reforçar posições em instituições de relevância sistémica. O Banco de Fomento Angola, enquanto entidade dedicada ao financiamento de projetos estratégicos para a economia nacional, constitui efetivamente um ativo de grande importância para qualquer ator interessado em participar ativamente nas decisões que moldam o crédito direcionado à produção. Porém, a entrada do Grupo Carrinho na estrutura acionista do BFA não se limita a uma participação passiva. Logo após assumir o seu lugar entre os acionistas, no decurso do presente mês, o novo investidor passou à ação. O primeiro movimento foi de natureza administrativa, incidindo precisamente sobre a cúpula de gestão da instituição.
Exigiu alterações na administração do banco, uma reivindicação que não encontrou resistência considerável e que rapidamente se traduziu em consequências concretas. A primeira mudança consumou-se com o afastamento da administradora financeira, designação que corresponde ao cargo de Chief Financial Officer, ou CFO em linguagem corporativa internacional. Francisca Costa, que desempenhava essa responsabilidade, deixou funções, marcando o primeiro sinal de como a nova presença acionista pretende exercer influência nas operações diárias da instituição. A substituição desta executiva de topo seguiu uma lógica que revela claramente a estratégia do Grupo Carrinho. No lugar de Francisca Costa foi nomeado João Jesus, profissional que anteriormente se dedicava ao assessoramento do Conselho de Administração do Banco de Comércio e Indústria. A escolha não é aleatória. O Banco de Comércio e Indústria, BCI como é conhecido nos círculos financeiros angolanos, é precisamente uma instituição na qual o Grupo Carrinho detém uma participação significativa, equivalente a 74% do capital social. Esta decisão de nomeação deixa clara a intenção de importar para o BFA uma visão e uma metodologia já experimentadas noutro contexto onde o Grupo Carrinho exerce já forte influência. Trata-se de um movimento que caracteriza como se pode chamar de consolidação de influência através de alinhamento de lideranças. Ao nomear para a posição de máxima responsabilidade financeira do BFA um profissional oriundo de uma instituição sobre a qual o Grupo Carrinho já exerce controle maioritário, estabelece um fio de continuidade estratégica entre as duas entidades. Este padrão de procedimento sugere que o Grupo Carrinho não está interessado apenas em deter uma participação acionista passiva, mas antes em exercer uma influência substantiva sobre a orientação da política de crédito, a gestão de recursos e a estrutura operacional do Banco de Fomento Angola. A relevância desta dinâmica estende-se para além da mera esfera corporativa. O Banco de Fomento Angola, pela própria natureza da sua missão institucional, exercita um papel central no financiamento de projetos que viabilizam infraestruturas, industrialização e transformação produtiva em Angola. As decisões que se tomam nos órgãos de administração desta instituição têm repercussões diretas na orientação do crédito, nas prioridades de investimento e, em última instância, na alocação de recursos financeiros para iniciativas de desenvolvimento econômico. Uma mudança na composição acionista e, consequentemente, na orientação administrativa, pode representar alterações significativas nas linhas de financiamento privilegiadas e nos setores que recebem maior atenção. O momento atual marca, portanto, um ponto de viragem na história recente do Banco de Fomento Angola. A saída de Francisca Costa e a entrada de João Jesus na função de administrador financeiro constituem sinais visíveis de uma transformação mais profunda na governação da instituição. O Grupo Carrinho, agora convertido em acionista de peso, demonstrou que não se contentará com uma posição marginal ou consultiva. A rapidez com que executou as mudanças na administração, efetivadas logo após a sua entrada oficial na estrutura acionista, revela uma estratégia bem definida e uma capacidade de exercer poder de influência de forma célere e determinada. Esta operação inscreve-se ainda num contexto mais amplo de transformações no setor financeiro angolano, onde entidades de capital doméstico procuram reforçar posições, em alguns casos assumindo responsabilidades de gestão e direcionamento estratégico em instituições de grande relevância. O Grupo Carrinho, através desta entrada no BFA e das mudanças administrativas subsequentes, demonstra a ambição de consolidar e expandir a sua esfera de influência no sistema financeiro nacional. Os próximos meses revelarão como estas novas estruturas de governação se traduzirão em termos de estratégia de crédito e de prioridade de investimento para uma das instituições financeiras mais importantes do país. Muito bem, caros amigos. Grupo Carrinho, 7,61% no Banco Fomento Angola, BFA. Ponto de vista na caixa dos comentários, só favor. Vamos mesmo conversar, né? E para os meus seguidores fiéis, sabem que os números estão a cair, né? Ou então estão assim, estático. Há uma razão, né? Há uma razão, e uma delas é a sua partilha, o seu like, que ela ajuda muito o YouTube a entender que o vídeo é de extrema importância, o canal é de extrema importância e deve ser partilhado, deve ser sugerido automaticamente para pessoas que consomem conteúdo de género. E segundo é que nós estamos a fazer uma limpeza, né? Nós tínhamos uma gama de 1.200 vídeos, estamos a eliminar os vídeos porque nós... por uma situação que está aqui a acontecer, né? Então estamos a ser obrigados
a eliminar tudo isto. Estamos agora neste momento, acho que com 900, 950, 900 e tal. Mas a meta é até 600 ou 400 vídeos. Entretanto, caros amigos, a vossa partilha é muito importante. Agora, ainda o Grupo Carrinho rejeita categoricamente qualquer intenção de investimento na estrutura acionista da Unitel, afastando especulações que surgiram após a concretização da sua participação qualificada no Banco de Fomento Angola. Não é? A fonte de alto nível dentro do conglomerado foi explícita ao desmentir os boatos que circulam nos círculos financeiros angolanos, argumentando que uma operação dessa envergadura não apresentaria viabilidade econômica sob a perspectiva do grupo. Explicação oferecida revela uma lógica estratégica, não é? Clara, que merece ser compreendida no contexto das dinâmicas que atravessam o setor financeiro e de telecomunicações em Angola. A negociação do Grupo Carrinho reporta-se em particular a ideia, ou seja, a teia de relacionamento que une as duas empresas em análise. Máxima atenção. A negação do Grupo Carrinho reporta-se, em particular, à teia de relacionamento que une as duas empresas em análise. A Unitel, operadora de telecomunicações de grande dimensão no país, detém atualmente uma participação significativa no Banco de Fomento Angola, equivalente a 36,9% do seu capital social. Esta circunstância torna a operadora de telecomunicações um acionista de peso na instituição financeira, facto que teria levantado questões sobre as potenciais intenções do Grupo Carrinho ao adquirir a sua própria posição no BFA. Contudo, o conglomerado deixa claro que não pretende expandir o seu alcance para o setor das telecomunicações através da compra da Unitel, sustentando que tal movimento careceria de fundamentação econômica sólida. O contexto em que emerge esta negação é particularmente relevante para compreender a estratégia do Grupo Carrinho. Após a aquisição bem-sucedida de 7,61% do capital do Banco de Fomento Angola, realizada através do seu braço financeiro congoliano no decurso do processo de privatização via Bolsa de Valores, o conglomerado consolidou uma posição significativa numa instituição de grande relevância para o financiamento de projetos estratégicos na economia angolana. A rapidez com que o grupo procedeu a alterações administrativas, nomeadamente a substituição da administradora financeira, demonstrou ambição em exercer influência substantiva sobre as operações do banco. Neste contexto, especulações naturais surgiram quanto às intenções futuras do grupo, incluindo potenciais movimentos de aquisição noutros ativos. A Unitel, porém, representa um ativo de natureza distinta. A operadora de telecomunicações mobiliza 19,3 milhões de clientes na sua base de utilizadores, detendo uma cota de mercado correspondente a 73,09% do setor. Estes números evidenciam uma presença dominante na indústria de telecomunicações angolana, tornando a empresa numa instituição de importância estratégica para a conectividade e comunicações do país. A magnitude desta operadora de telecomunicações significa que qualquer aquisição de participação acionista relevante implicaria investimento de proporções consideráveis, facto que se revela central na justificação oferecida pelo Grupo Carrinho para a rejeição de tal movimento. A história recente da Unitel marca profundamente o seu perfil como ativo estratégico nacional. Em 2022, o Estado angolano procedeu à nacionalização das participações detidas pela Vidatel e pela Geni, consolidando 100% do capital da operadora nas mãos da administração pública. Esta ação governamental sublinhava a importância atribuída à Unitel no contexto da economia e da infraestrutura de comunicações do país. Aquela decisão sinalizava igualmente uma alteração significativa na governação da empresa, removendo participações privadas internacionais e concentrando o controlo numa perspectiva de desenvolvimento nacional. Contudo, essa situação de controlo estatal integral não se manteria indefinidamente. Em agosto de 1994, o Presidente da República autorizou um processo de privatização parcial da Unitel, aprovando o lançamento de uma oferta pública inicial, designada frequentemente pela sigla IPO em contextos de mercado de capitais internacional. O processo de privatização contempla a disponibilização de 15% do capital social da Unitel através desta oferta pública, movimento que representa uma inflexão significativa na política de governação da empresa.
A operação encontra-se agendada para o segundo semestre de 2026, abrindo assim uma janela temporal para a mobilização de investidores interessados em participar no futuro da operadora de telecomunicações. A antecipação da oferta pública inicial da Unitel carrega implicações de largo alcance para o panorama de investimento em Angola. A disponibilização de 15% do capital mediante mecanismo de oferta pública tem potencial para atrair múltiplos interessados, abrangendo desde grupos com experiência internacional em telecomunicações até entidades com raízes profundas no tecido político-econômico nacional. A natureza aberta do processo de privatização sugere que diversos atores do panorama empresarial angolano percepcionam oportunidades de investimento na operadora de telecomunicações. Alguns desses potenciais adquirentes possuem ligações significativas às estruturas de poder político e econômico do país, facto que poderá influenciar dinâmicas competitivas no processo de privatização. O anúncio do Grupo Carrinho de que não busca participação na Unitel, portanto, deve ser lido no contexto destas transformações mais amplas. Ao explicitar que uma aquisição da Unitel não apresentaria viabilidade econômica para efeitos de controle do BFA, o conglomerado demarca-se claramente de possíveis suspeitas quanto a ambições expansionistas para além da sua estratégia centrada no setor financeiro. A lógica é direta. A Unitel é uma entidade de grande escala operacional e de investimento capital intensivo, cujos retornos e dinâmicas de negócio respondem a lógicas distintas das que governam instituições financeiras como o BFA. Investir massivamente na Unitel como via para controlar o banco representaria uma distração de recursos e uma exposição a riscos desnecessários. Esta negação do Grupo Carrinho oferece, igualmente, um vislumbre sobre as prioridades estratégicas do conglomerado neste momento. A ênfase na participação no Banco de Fomento Angola, a rapidez das mudanças administrativas implementadas e agora a rejeição clara de movimentos paralelos noutros setores sugerem que o grupo concentra os seus esforços em consolidar influência no setor financeiro angolano. A Unitel, apesar da sua importância estratégica como operadora de telecomunicações, não faz parte desta trajetória de foco. O grupo prefere preservar recursos e energia para aprofundar o seu papel de ator significativo nas deliberações do Banco de Fomento Angola, instituição que toca questões centrais de financiamento produtivo e de desenvolvimento econômico. A proximidade temporal entre a negação do Grupo Carrinho e o horizonte do lançamento da oferta pública inicial da Unitel, prevista para o segundo semestre do ano em curso, representa um ponto de interesse adicional. O timing da clarificação das intenções do conglomerado pode servir para reposicionar percepções de mercado e para sinalizar aos restantes potenciais interessados que a competição pela Unitel não incluirá o Grupo Carrinho. Este movimento de transparência na comunicação de intenções estratégicas contribui para criar clareza nas dinâmicas do mercado de capitais angolano, permitindo que outros atores façam cálculos de investimento com base em pressupostos mais sólidos quanto ao panorama competitivo. Muito bem, caros amigos. O Grupo Carrinho rejeita a conexão com a Unitel e firma com o Banco BFA 70%, ou seja, 7,61%. Vamos conversar através da caixa dos comentários. Se faz favor, partilhem para mais pessoas terem acesso a esses conteúdos. Debatalha TV é grato pela presença, mais um vídeo que chega ao fim e até breve.